Pessoal, tá começando mais Algumas Doses de Coisa Alguma. Hoje a gente vai falar um vídeo muito importante sobre o Cais José Estelita. Você sabe realmente qual é a história do Cais José Estelita, que envolve leilão, inquérito policial e muito protesto? Você já deve conhecer um pouco da história do Cais José Estelita, uma grande área de mais de 10 hectares que fica no bairro de São José, aqui no Recife, um bairro histórico. O Cais José Estelita também é histórico, ele tem algumas das regiões ali, tem mais de 100 anos da construção dele, por isso que há interesse do IPHAN no caso, e todos os problemas em volta desse cais e do leilão que aconteceu em 2008, que teve como vencedor o consórcio Novo Recife, formado pelas empreiteiras Queiroz Galvão, Moura do B e GL. O Cais José Estelita, até 1999, era propriedade da Refesa, Rede Ferroviária Federal, uma empresa, sociedade anônima, mas vinculada ao poder público, ou seja, uma empresa estatal. Então, quando essa empresa fechou em 1999, o Cais José Estelita ficou para o governo federal, e o governo federal, que não deu utilidade nenhuma a todo aquele terreno ficou abandonado, e decidiu fazer um leilão em 2008, como eu já falei aqui. O problema começa justamente com esse leilão. O leilão foi realizado com apenas um concorrente. Até aí não tem nenhum problema. O problema que foi acusado pela Polícia Federal foi o preço final bem menor do que o preço de mercado e algumas falhas procedimentais no processo de arremate. Prazos não respeitados, prazos que estão na Lei 8666, a Lei de Licitações do Brasil, que não foram respeitados, como a Polícia Federal acusou. Além disso, houveram vários embargos à construção, à demolição do Cais José Estelita para a promoção do projeto Novo Recife. O Ministério Público Federal embargou a obra, o IPHAN embargou a obra, o Ministério Público do Estado de Pernambuco também embargou a obra, cada um por um motivo. O Ministério Público Federal e o IPHAN, principalmente por questões históricas ligadas ao ambiente. Como eu falei, o bairro de São José é um bairro histórico. O Estelita fica perto, por exemplo, da sede do Galo da Madrugada. É um bairro importante para a cultura da cidade do Recife, mas infelizmente é um bairro que hoje está abandonado, principalmente devido à região do Estelita. Há também a questão do Ministério Público do Estado de Pernambuco, que abordou o processo de permissão que a Prefeitura fez para a construção do Novo Recife. Isso porque há limitações legais para a construção no bairro de São José. É um bairro histórico que não pode ser transformado ao bel prazer dos interesses privados de qualquer um. Você não pode ir lá, teoricamente, construir uma torre de 230 metros ou duas torres de 230 metros, que isso vai afetar completamente o ambiente histórico do local. Isso foi a questão apontada pelo Ministério Público analisando a concessão da Prefeitura, que foi dada em 2012. Ou seja, existem duas frentes de questionamento quanto à promoção da obra do Novo Recife e da demolição do Cais José Estelita, que é o questionamento sobre o leilão, que ainda está sendo questionado nos tribunais superiores, o questionamento sobre a concessão da ordem de demolição, que está sendo analisada ainda também nos tribunais superiores, e, por fim, o processo de gentrificação. Mas o que danado seria gentrificação? Esse termo complicado, eu deixei um link aqui da FAPESP sobre o conceito de gentrificação, mas eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Esse processo social e urbanístico é a ação que se dá quando um determinado grupo que pertence a uma classe superior, a uma classe mais alta, seja empresários ou pessoas privadas, começam a especular sobre um determinado terreno popular, um terreno mais barato, para transformar aquela região em um bairro nobre. Aqui no Recife, isso aconteceu há 30, 40 anos atrás com o bairro de Boa Viagem, que era uma vila de pescadores e hoje é o bairro mais nobre do Recife e um metro quadrado lá é caríssimo. Esses pescadores que lá moravam foram expulsos pela especulação imobiliária. E isso pode acontecer no bairro de São José. Por que eu estou dizendo isso? Vou deixar o link aqui de uma matéria muito boa do Nexo Jornal, inclusive Nexo Jornal, indico ele, é uma das melhores fontes de notícias do Brasil hoje, principalmente virtualmente falando, onde aponta, onde demonstra todos os pontos arquitetônicos
da obra. Entre elas está a construção de algumas torres com mais de 200 metros, com 38 andares. Essas torres, essas 13 torres, elas vão ter um preço médio de R$8.000 por metro quadrado. Vou repetir, R$8.000 por metro quadrado. Ou seja, quem vai morar nessas torres não é a população que mora no bairro de São José. É uma população completamente diferente. Isso vai gerar um... Por que tu olha assim? 8.000 por metro quadrado. 8.000 por metro quadrado. Isso vai gerar, como eu falei, um processo de gentrificação na área, porque as pessoas vão acabar sendo expulsas devido à especulação imobiliária, à pressão dos investidores para com a área e para com a região, mesmo que a pessoa não queira se mudar do local onde ela mora. E é bom a gente pensar o seguinte: casa é um imóvel, ela não funciona simplesmente no viés de pensamento capitalista de oferta e demanda. Algumas pessoas, elas não vendem sua casa por nada. Eu indico aqui até o filme O Som ao Redor, que aponta esse processo de um senhor que morava em Boa Viagem, tinha sua casa há mais de 50 anos, ele não queria vender a sua casa por preço nenhum. Mas ainda tem outra situação, além da especulação imobiliária, que é o valor do IPTU. O IPTU, para quem não sabe, a alíquota do IPTU, ela está de acordo com o preço do imóvel. Se o imóvel se valoriza porque agora ele está no bairro nobre, o IPTU fica mais caro. Morou? Entendeu a situação? Ou seja, a especulação imobiliária, a pressão tributária através do IPTU e outros fatores ainda, há relatos de pressão física, até em alguns casos pelo Brasil, de processo de gentrificação, fazem com que o projeto Novo Recife ele seja algo muito mais complexo do que a mera análise judicial do leilão e da concessão. Ele é uma questão de análise histórica, comunitária e urbanística. A crítica ao projeto Novo Recife, ela vem porque ela foi um desperdício de oportunidade de se construir um projeto não só público, mas coletivo de urbanização. Porque aquela região é uma região que não tem praças, que não tem parque, que não tem áreas de convivência e principalmente que vive uma decadência econômica que o projeto Novo Recife poderia reativar, vamos dizer assim, economicamente falando. Só que construir torres de 38 andares nem sempre funciona como uma reavivação econômica do local. Você pode construir pequenos burgos, pequenos feudos, onde as pessoas moram lá, mas vivem suas vidas completamente distantes daquele bairro. Isso é um problema também que deve ser analisado. Foi analisado muito por causa dos protestos feitos contra o Novo Recife pelo movimento social Ocupa Estelita, que exigiram mudanças e também pela pressão do IPHAN. Atualmente, de todas as instituições que questionaram, incluindo movimentos sociais, Ministério Público e IPHAN, o único que deu uma recuada sobre esses questionamentos foi o IPHAN, porque houve uma mudança no projeto Novo Recife. O projeto inicial eram aquelas torres tradicionais com muros altíssimos, torres de mais de 200 metros de altura. O projeto agora, ele preza por uma diminuição, vamos dizer assim, do tamanho das torres, de acordo com a aproximação da área histórica do bairro São José. Não vão haver os muros altos tradicionais das torres aqui do Recife, e vai haver a construção de parques ali entre os prédios. Isso só se deu por causa de luta política e de pressão social. Se não, meu amigo, aquelas 13 torres estariam construídas hoje lá com uma muralha à beira do rio Capibaribe. Disso eu não tenho dúvida. Inclusive, sobre a questão de feudos, pequenos feudos e torres, tem um texto bem antigo do nosso blog, que eu vou compartilhar de novo, sobre os novos burgos, esses condomínios afastados da cidade ou dentro da cidade com muralhas gigantescas que separam os senhores feudais dos servos. São muito parecidos, meio que um novo processo de feudalização da sociedade, onde pessoas vivem presas em muros para dividir classes sociais. É um texto muito interessante. Eu vou deixar também os links, como eu falei aqui, do Nexo. Vou deixar um link do G1 que acompanha todas as notícias relativas ao processo do Estelita. O Estelita hoje está no impasse, até quando a gente está gravando esse vídeo, estou no impasse sobre a demolição ou não do Estelita. Como eu falei, existe o processo nas instâncias superiores, mas não foi dado
efeito suspensivo sobre esses processos, ou seja, é possível continuar a demolição só não acontece por causa dessa pressão social dos manifestantes, e é importante analisar o Estelita como uma oportunidade de renovação de um bairro, e principalmente como uma oportunidade de renovação de um bairro através de um princípio popular de urbanização. E essa ideia de dar ao cidadão a cidade é algo extremamente necessário nos grandes centros urbanos onde nós vivemos hoje. A gente sente isso na pele quando a gente passa, por exemplo, por uma calçada e tem uma muralha de 4 metros de altura e pode acontecer qualquer coisa com você que não vai acontecer nada. Ninguém vai se movimentar, ninguém talvez nem veja, só a câmera de segurança. É isso que a gente questiona, é isso que o movimento Ocupa Estelita questiona. Eu não represento o movimento Ocupa Estelita, mas é isso que o Ocupa Estelita também questiona, e eu questiono também esse processo de urbanização e os modos que nós podemos propor de urbanização. Existe gente que quer fazer diferente. Tem site com projetos arquitetônicos diferentes para o Novo Recife. Isso não falta. O que falta é vontade do poder público e do poder privado em aplicar essas ideias. Pessoal, tá chegando o fim, mais um vídeo do Eu Gosto de Doses de Coisa Alguma. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, não deixa o like. Você pode dar dislike aqui, não tem problema. Você se inscreve no nosso canal, por favor. Isso é muito importante pra gente, é muito importante mesmo. Se inscreve no canal, é aqui em cima, eu acho que tá aqui em cima agora. Curte nossa página no Facebook. A gente vai liberar os vídeos primeiro no YouTube e 2 dias depois no Facebook para todo mundo ver. Compartilha nossos vídeos em todas as redes sociais e assiste os vídeos anteriores. Nós temos já alguns vídeos na nossa homepage. Dá dicas pra gente também, a gente precisa do retorno de vocês sobre qualidade de gravação, edição, de roteiro. Vai ter vídeo novo também, a gente vai tentar fazer um vídeo por semana, mas a gente não sabe se vai dar. Por enquanto é isso, valeu, obrigado pela atenção.